Boa noite, mulheres de sucesso, e esse é o Sucesso Delas, mais um episódio incrível para você. E antes de começar, já quero saber, já segue, já se inscreveu na nossa página Sucesso Delas Cast no Instagram, no YouTube e no Spotify? Segue, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para não perder nada. Compartilha com aquela amiga que precisa desse conteúdo voltado para a mulher. E hoje preparamos um programa bem diferente. Pode ver que eu já estou com um look diferente. Mês de julho é um mês que eu amo. Festa junina, esse momento assim alegre, de muita comilança. E é isso mesmo, gente. Eu, como uma boa festeira que sou, preparei um programa especial hoje, que vocês vão babar daí, tá? Então hoje as minhas convidadas são mulheres de sucesso da área da confeitaria. Mulheres que fazem a diferença na nossa mesa em momentos muito especiais. Nós vamos conhecer a história dessas mulheres e também vamos nos deliciar, eu aqui e vocês aí olhando. Depois podem pedir para experimentar com as delícias que nós temos aqui na nossa mesa hoje. Então sejam muito bem-vindas, Carol e Jana. Que alegria receber vocês aqui. Conta para ir para o nosso público, quem são vocês? Fala um pouquinho de vocês. Boa noite, é um prazer primeiro estar aqui, muito obrigada pela participação. Estamos aqui com as nossas delícias. Gente. Quem não gosta de um bom milho nessa época? Então, hoje eu venho mostrar para vocês o nosso bolo pamonha, exclusivo da Rainha do Milho. Para quem não conhece, Carolina Arantes, Rainha do Milho de Macaé, quiçá do Brasil, né, Carol? Amém! Amém! E, gente, já quero também falar de uma parceria nova que tá chegando aqui no Sucesso Delas, que é o Palmer Fruit, que inclusive é quem fornece os milhos para você, né, Isso Carol? mesmo, ela é nossa fornecedora de milhos, exclusiva, e ajuda a gente nessas delícias. Olha, gente, já tô aqui com o meu pedaço. Completamente apaixonada, esse bolo ganhou meu coração, né? E Carol faz vários sabores. A gente vai contar um pouquinho disso aqui depois. Mas agora vamos ouvir aqui a nossa confeiteira Jana, que é minha mentorada. Uma mulher aí que faz a diferença não só na confeitaria, mas na vida de muitas confeiteiras, sabia? Conta pra gente, Jana. Boa noite, meu nome é Jana. Quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui e contar minha história. Faço maçã do amor há 9 anos, foi quando eu comecei a fazer maçã do amor, fazia muita maçã do amor e depois eu migrei para os bolos, para a confeitaria. Então você começou Mas na a maçã? maçã foi um dos meus primeiros produtos. Na verdade, foi o docinho, mas depois começou maçã e essa época de julho, junho, até agosto, setembro é uma loucura. Já aconteceu lá na confeitaria de eu fornecer 1000 maçãs. Uau! Foi uma doideira e uma correria. Mas assim, realmente, às vezes eu penso em parar, mas é o meu xodó. E esse ano, estamos lançando o Morango do Amor, que está sendo sucesso, viralizado nas redes sociais, né? Várias pessoas fazendo, várias pessoas querendo comer. As pessoas, elas babam só em pensar no morango do amor, né? E assim, é um mega morango, tá? Que também é lá do Palmer Fruit, tá? É do Palmer Fruit. Mas, Jana, esse morango, ele não é só aquele morango que a gente vê, ou a maçã normal que a gente encontra por aí. Não. O que tem de diferente aqui pra ele ser tão único? Ele tem um brigadeiro de ninho que envolve ele. Além dos morangos ser selecionados, que são os morangos maiores que tem, né? Tem que ser muito bem selecionado. A gente faz um brigadeiro de ninho, envolve eles e depois a cobertura de caramelo. E a nossa cobertura de caramelo, ela é saborizada com baunilha, então é um diferencial. Uau, gente, olha, eu acredito, tenho certeza que vocês estão babando nessa mesa. Quero dizer pra vocês que essas mulheres são empreendedoras do Mulheres de Sucesso. Vai ter o arroba delas aqui, não deixem de experimentar, tá? O morango do amor vou experimentar hoje. Realmente é um mega morango, tá? E o diferencial da Jana é realmente esse brigadeiro de ninho, porque não é um morango qualquer ou uma maçã qualquer. Então é bem diferente, tá? E o tamanho também é maravilhoso. Mas antes da gente começar a experimentar, a Carol trouxe aqui também cuscuz. Trouxe canjica, né, Carol? Isso. Conta aí pra gente. Eu quis fazer esse programa com tema julino porque eu amo. Além de eu amar comer,
Eu amo festa, eu acho que a mesa, ela conecta as pessoas. O doce, ele traz alegria, não só o doce como o salgado, né? A mesa, ela traz alegria, traz aquele afago, traz memórias. Então, como não, né, pensar em aproveitar uma data como essa e trazer mulheres que são referências como vocês. E eu quero conhecer um pouquinho mais, né? A Jana falou, não sabia que lá atrás, né, 9 anos atrás, ela tinha começado com a maçã, mas quero conhecer um pouco da história de vocês, né? Como vocês vieram parar na confeitaria? Carol veio trazendo essa nova ideia. Sei que vocês fazem outros produtos também. Então, conta pra mim um pouquinho dessa jornada. Então, vamos lá. Sou Caroline Arantes. Tenho 5 anos na confeitaria. E a confeitaria, pra mim, é amor, é afeto, é o aconchego, é a lembrança. Eu gosto de trabalhar com a lembrança. É tão bom, não é, sentar na mesa, todo mundo, igual antigamente que todo mundo Sim. sentava na mesa. E aquele... Você lembra como que era com seus avós? Gente, isso é maravilhoso. Então, a minha confeitaria é assim. Eu comecei há 5 anos atrás, quando começou a pandemia. Então, eu não tinha o que fazer. Eu trabalhava de CLT, fiquei desempregada, mandou todo mundo embora da minha empresa. Eu fiquei desesperada. O que eu vou fazer? Trabalhei a vida inteira de CLT. Comecei a fazer uns bolinhos de pote, uma coisa aqui, uma coisa ali, e fui vendo que era a minha paixão. E fui me dedicando mais, entendeu? E conheci a receita. Comecei a olhar a receita de milho. E milho é assim, a maioria das pessoas, né? Gostam Eu de amo milho. tudo que é de milho. Papa de milho, tudo. Milho cozido, né? O milho... Curau. Só que eu não queria ser somente uma pessoa que faria aquele bolo de milho, como todo mundo. O bolo de milho tradicional. Falei, eu tenho que inovar, eu tenho que modificar. E eu comecei a estudar, gente, que eu acho que tudo, a base é o nosso estudo, né? Comecei a estudar, fiz várias técnicas. Essa receita hoje, ela é exclusiva, ela é minha mesmo. Então, ela é sua. Você Ela que é minha. desenvolveu, que fez todo o processo. Até chegar a esse ponto, foram muitas tentativas. Não foram só alegrias. Sim, não, todo o processo de vida, né, gente? E assim, a gente foi melhorando. Hoje, realmente, eu sou exclusiva aqui em Macaé com a receita da rainha do milho. Uau! Temos a rainha do milho aqui. E vamos experimentar esse bolo pamonha, né? Pode continuar contando Ele a é história maravilhoso, dele. gente. E eu fazia somente o tradicional, que é doce. Meu bolo, ele não vai farinha de trigo. Ele é exatamente só o milho ralado, né? Então, a partir do ano passado, eu comecei a inovar com os sabores. E a gente agora tem um salgado, que ele vai bacon, calabresa, manjericão, vai catupiry. Ele é divino, né? Uhum. E esse mês de junho, eu decidi inovar mais ainda, porque eu acho que a gente foi feita para inovar. E eu coloquei novos sabores. A gente agora tem camarão. Também provei, gente. Eu já posso dar essa opinião. Maravilhoso. Eu sou apaixonada em camarão, né? Quando Carol falou, eu fiquei bem curiosa com o sabor, porque, né, o milho com camarão, e assim, foi uma explosão. Maravilhoso. Como eu amo salgado, o doce também é muito bom, Sim. mas o salgado ganha o meu coração. O salgado ganha o meu coração também. O salgado, assim, é um dos que a gente mais vende, é o salgado, hoje, né? Gente, pra vocês terem uma noção, ele desenvolveu tanto depois que eu comecei a participar do Grupo Boys. Foi uma coisa, assim, tão boa, que eu vendia, assim, 2, 3 bolos por semana. Depois que eu entrei no grupo, que eu comecei a mostrar, se conectar. Porque quando a gente começa a se conectar, a gente cria amizades, cria vínculos. A indicação do boca a boca é a melhor coisa que existe. E todo mundo chegar pra você e falar assim, que é isso que você faz aqui? Que mãos são essas, né? Abençoada por Deus. Hoje eu falo que o meu sócio é Deus. Então, se Deus é o meu sócio e ele é tão poderoso, eu não posso ter planos baixos. Meus planos Muito são bom. altos. Então, a gente veio com linha novas, com lançamento. Camarão com catupiry. Vem com carne seca com catupiry. Esse eu não experimentei ainda. Muito bom. E para quem não gosta de carne, veganos, a gente veio com tomate seco, alho poró e palmito e um catupiry. Vamos atingir todos os públicos, O cardápio está uma loucura. Isso. Ó, você não esquece, gente. Peça o seu, porque olha, você não vai conseguir comer um pedaço. Não dá, gente. Eu fiquei, assim, apaixonada, viciada.
Vejo Carol, só penso no bolo pamonha. Porque o bolo pamonha, ele vinha na minha cabeça como aquele bolo doce, né? Até com doce de Sim. leite ou a paçoca. Sim. Quando ela trouxe, eu falei, gente, não. E ninguém imagina ver ele na palha. Aquela Aham, fabricação todo esse toda trabalho, artesanal. A gente trabalha com a palha, tudo a gente aproveita do milho, né? Então ele vem com tudo isso e vem essa época maravilhosa. Não que eu só venda nessa época, eu vendo o ano inteiro. Hoje, graças a Deus, a gente tem aí nossa produção de 20, 30 bolos por semana do nosso bolo pamonha. É o nosso queridinho. Iremos aumentar a nossa produção. Graças a Deus, nossa produção aí. vai triplicar. Esse mês será o mês. É o mês. O mês da multiplicação. O mês da multiplicação. Aí a gente vem com canjica, arroz doce, curau, gente. O curau, ele é maravilhoso. Quem não gosta de curau? Quentinho, com uma canela. Não tem como. Ai, meu Deus. É maravilhoso. Essas mulheres na minha vida. Não tem dieta aqui. Ai, meu Deus. Aí eu falei, a gente tem que trazer, a gente tem que mostrar isso também, né? Porque são talentos incríveis que vocês têm. Já não vai falar também agora. Mas que outras pessoas podem ter acesso a isso. E o podcast, ele não fica só agora, né? É algo que fica pra vida, né? Então, outras pessoas lá na frente podem assistir, podem conhecer o trabalho de vocês. E como eu já experimentei, já sei que é maravilhoso. Falei, não, vamos aproveitar esse mês de julho, que é o mês, né? Pra gente falar das festas julinas e vamos falar pro povo sobre isso. E você, Jana, conta um pouquinho pra gente sobre quem é a Jana, qual é o seu tipo de confeitaria, o seu diferencial, o que você faz aí? Conta pra gente. Como eu falei, eu comecei vendendo docinho, né? Eu comecei vendendo docinho também por uma crise. Em 2015, eu era CLT, trabalhava numa empresa, caldeiraria, uma coisa totalmente diferente, e técnica de mecânica. E aí veio a crise de 2015 em Macaé. Né? Exatamente, porque eu queria ser engenheira. Sempre, em toda a minha vida, eu quis ser engenheira. Mas eu também queria empreender. Empreender sempre bateu muito forte no meu coração. Mas 2015 entrou a crise, eu fiquei desempregada, a minha empresa demitiu também todo mundo, uma massa. E aí, o que eu vou fazer? Comecei a trabalhar, tentei voltar para o CLT, não, para minha área, ganhando muito menos, né? E aí, depois, fiquei desempregada de novo. Só que aí teve um porém, estava grávida. E aí, meu patrão não quis me retornar. Olha. E aí, foi todo um processo, mas nesse processo eu precisava ganhar um dinheiro, né? Não podia ficar parada. E aí, eu sempre gostei de fazer docinho, trufa, tudo essas coisas, porque anteriormente eu fazia para a igreja. E aí, o que eu sei fazer? Não, peraí, eu sei fazer docinho. Então, vou vender docinho e trufa na rua, com barrigão mesmo, vamos lá. Sério? Então, você vendia na rua? Vendia na rua, docinho Uau. e trufa, vamos lá, vamos vender. E aí, continuei, começou a vir as encomendas. E aí, eu pegava as encomendas e nem tudo é fácil, né? Ainda mais no começo, pegava aquele dinheiro para poder fazer coisa. Eu tava fazendo um enxoval do meu filho. E aí, veio as encomendas. Mas quando meu filho nasceu, eu tentei voltar pro CLT ainda, mas assim, eu costumo falar lá em casa, minha mãe, ela me dá muita força, minha mãe é a minha força. Acho que se não fosse ela, eu não empreenderia, não teria empreendido jamais. Então, minha mãe, olha, não é isso que Deus quer pra sua vida, e eu tentando ele voltar pro CLT, tentando voltar, voltei. Mas aí trabalhava de dia, fazia doce à noite, porque eu continuei empreendendo. Só que aí começou a ficar muito difícil, porque as encomendas começaram a ficar maiores em uma grande proporção. E aí também muita gente não sabe, mas eu comecei de garçonete. Então, assim, é uma trajetória bem até chegar a isso. E aí eu comecei. E aí, do docinho às trufas, eu via doce personalizado nas mesas. E eu falei assim, eu quero aprender a fazer isso. Eu quero aprender a fazer isso. E aí, na época, YouTube era uma roça, né? Era meio uma roça, então não tinha muito aprender igual hoje. A gente bota lá doce personalizado e tal. A gente tem lá o vídeo pra gente aprender. O YouTube não era muito assim, mas eu ficava lá maratonando e tentando aprender, tentando pegar uma coisa e outra. Comprei uma pasta americana e um chocolate. E comecei a fazer. E aí surgiram. Aí fiz a festa de 1 ano do meu filho, comecei a entrar num grupo de troca.
E aí comecei a fazer nesse grupo de troca. Não era perfeito, mas era o meu melhor. E fui me especializando, porque no começo, às vezes a gente pensa assim, eu tenho que fazer um curso, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso. E aí, vou esperar me especializar para depois começar? Não. Primeiro a gente tem que começar com o que a gente tem, depois o dinheiro ele vem e a gente se especializa. E aí eu comecei a fazer os doces personalizados. Nessa de doce personalizado eu já tenho 9 anos. Uau! E aí, mais um tombo. Veio a pandemia, eu tive que... Doce personalizado não tinha tantas festas grandes. Sim. E aí, eu comecei a fazer bolo e kit festa. Ah, então também essa fase do bolo veio na pandemia. sempre se reinventando. Sempre me reinventando. Só que eu sempre penso assim, eu não quero ser mais uma. Eu não quero ser mais uma. E aí, eu peguei, comecei a pesquisar e vi a melhor mentora, a melhor professora de confeitaria do Brasil, a nível nacional, a nível mundial, que é a Ladinda. E aí eu falei, quero ela. Gente, peguei, comecei a juntar dinheiro. Era pandemia, então não entrava muito. Comprei uma batedeira e entrei no curso. E vamos lá. E aí comecei a fazer. E a Ladinda, ela tem um diferencial, que é o meu diferencial, é a massa amanteigada. Que aqui em Macaé também eu nunca vi massa amanteigada por aqui. Porque eu queria fazer um bolo, porém eu queria fazer um bolo que as pessoas comessem e tivessem uma referência, uma coisa diferente, um sabor que eu nunca comi, um sabor que eu nunca provei, uma experiência. E aí a massa amanteigada veio. Claro, eu dei umas readaptações minhas. Colocou a sua pitada. Botei a minha pitada. Mas assim, quem provou a massa amanteigada sabe. Só que, como a festa junina é no mês de julho, a maçã do amor tá voltando assim, num boom pra minha vida. E aí veio o morango, e aí eu falei, peraí, eu vou fazer esse morango também. Porque assim, a gente na confeitaria tem as épocas sazonais, que é as épocas que a gente tem um boom e ganha mais dinheiro. E a confeiteira que não aproveita essas épocas, porque tem muita confeiteira que só aproveita Páscoa e Natal, e não tem. A gente tem várias épocasinhas pra gente ganhar dinheiro e fazer o ano todo. Fazer o ano todo. E a festa junina, aí eu venho com o morango esse ano, a maçã do amor. Ano passado eu lancei a cocada e a cocada gourmet, né? Que ela é uma cocada feita com leite condensado. O pé de moleque, o pé de moça, e todo ano eu vou ir lançando alguma coisa no meu cardápio junino. É, porque vocês têm um cardápio para atender as pessoas, né? Não é só o que a gente tá falando aqui. Exatamente. E a Jana falou uma coisa muito interessante, que é, muitas vezes, não só confeiteira, né? Mas em várias áreas, as pessoas ficam muito focadas em algumas épocas. E a gente trabalha muito isso, né? Isso. Vamos fazer lançamentos, vamos pensar em ideias, porque cada mês você pode fazer uma ação diferente. A confeiteira tem que se renovar todo mês. Exatamente, senão ela todo fica dia. muito limitada. E hoje eu tava conversando com uma mentorada também, que é da parte da confeitaria, sobre isso. E aí você fica muito limitada só esperando a pessoa fechar a festa. E às vezes a festa não vem tão fácil, né? Sim. Embora tenham muitas pessoas fechando e a gente tem que buscar esse público com outras abordagens, né? Demora. Mas demora e a pessoa pensa, né? Aquele processo. Então você precisa ter ali a sua estratégia para ir gerando venda diária, para não ficar só nessa necessidade. E que bom que você já caminha nessa jornada e agora tá cada vez melhor, né? Porque a gente tá junto. Cada vez melhor. Mas eu quero falar com você agora, mulher de sucesso, sobre 2 patrocinadores que nós temos aqui. Empresas que caminham com a gente, que é a Ótica Opção. Hoje eu tô sem óculos aqui, mas vocês sabem que eu tô sempre com algum modelo diferente. A Ótica Opção é sempre a sua melhor opção. Lá você vai encontrar um preço bacana, um preço justo, um atendimento de qualidade, um produto de qualidade, um time treinado por mim para te receber. E lá também você vai encontrar a Tati Gama, que faz o visagismo de óculos. Ali ela vai mostrar qual óculos, ela vai te fazer descobrir, né, o que realmente fica bom para você, o que valoriza o seu rosto. Então, ótima opção. E quero falar também da Liz Story. A Liz Story é nossa parceira. Costumo dizer que lá na Liz a gente entra e sai pronta para o sucesso. Lá você tem bolsa, sapato, tem roupa, tem acessório, tudo que uma mulher de sucesso precisa. Na Liz Story você encontra. Então, os nossos patrocinadores fazem parte do nosso sucesso. E aí, voltando para cá,
Já falamos um pouco de como vocês começaram, desses cardápios maravilhosos. E qual é o maior desafio que vocês veem hoje, Carol e Jana, em ser confeiteira, nesse universo, né? E trazendo um pouco mais até para a Jana, que eu sei que ela apoia e ajuda várias mulheres, né? Da parte da confeitaria. Qual é a maior dor que você vê hoje dessas mulheres, né, que empreendem na hora da confeitaria, como vocês contaram também, começaram ali de uma dor, né, uma necessidade, começaram ali na cozinha, começaram e foram crescendo. Vocês veem hoje que as confeiteiras, elas se veem nesse potencial de crescimento ou não, se sentem limitadas? Infelizmente, não. Infelizmente, as pessoas não... as confeiteiras, elas não entendem o seu potencial. Muitas das vezes, por estar na minha cozinha, mas eu faço na minha cozinha, mas eu... Não é uma empresa ainda. Então, Tem medo. então eu não posso cobrar o preço. Por mais que a gente vá comprar os insumos, e todo mundo sabe que os insumos é muito caro, um chantilly, um doce de leite, um creme de leite, um leite condensado... Tudo na confeitaria é caro. Um chocolate de qualidade para você fazer um brigadeiro, tudo na confeitaria é caro. Por mais que todo mundo saiba disso, tem sempre aquele cliente que quer, né? Barganhar. Que quer barganhar, que quer desconto. E é aí que vem o medo delas, porque elas não têm aquela autoridade para poder cobrar, para poder falar, não, aqui é X e você precisa Por pagar ela achar X. que tá dentro da casa dela, Não ela é acha que ela empresa. tem que abaixar o preço. Exatamente. E ela não pensa em crescer. Ela acaba ficando com aquela mentalidade pequena, né? Pequena de Sim. não crescimento, e muitas não sabem precificar também. Elas não sabem como cobrar, quanto cobrar. Eu só boto meu material e X de porcentagem e tá tudo bem. Mas aquela pessoa, infelizmente, ela não vai crescer. Por quê? Se você não souber precificar, você não consegue ter o seu próprio salário, você não consegue tirar férias, você não consegue tirar uma folga sequer. E todo ser humano, ele precisa de pelo menos uma Sim. folga na semana, porque a gente precisa se reconectar, a gente precisa ser mãe, a gente precisa ser esposa, a gente não pode, assim, deixar a nossa família de lado e só confeitaria, só confeitaria. Então, a confeiteira, ela fica muito presa na cozinha. Eu costumo falar que é igual um limbo. Ela não consegue sair. Depois que ela entra para a cozinha dela, ela não consegue socializar, ela não consegue sair. Então, assim, a confeiteira, ela precisa também ter vida. Ela é esposa, ela é mãe. Então, ela também precisa das folgas do diazinho dela, aquele dia que a mulher gosta de ir num salão, fazer as unhas, né? Passar uma maquiagem. Então, a gente acaba não tendo mais isso. Uhum. A folga também ela é muito importante. Por isso que a precificação ela é importante. Porque a confeitaria, se você cobrar muito barato, você fica trocando para trabalhar. Tudo, né? Não é só a confeitaria. E aí você se desgasta, porque a confeitaria também é desgastante. Tem dias que a gente fica 14 a 16 horas em pé trabalhando. E a confeiteira, ela esquece de si mesmo. A gente acaba não mais se maquiando, a gente não acaba mais se arrumando, porque a gente tá presa ali o Na dia cozinha. todo. E a gente tá em casa. Aí você acaba vendo, eu tenho uma roupa pra lavar. E assim, enquanto você não colocar a sua confeitaria como uma empresa e uma organização, por exemplo, você vai botar na planilha. Hoje você não tem como botar no computador? Faz mesmo. Compra uma folhinha, bota uma folhinha branca. 7 horas da manhã eu vou acordar, vou tomar meu café. Vou ler minha Bíblia, vou fazer minhas coisas. 9 horas eu entro pra trabalhar. Eu vou cuidar de um filho? Porque a gente tá em casa, a gente tem filho. Sim. Tem marido. Só que se a gente não se organizar, acontece o que a Jana falou. A gente morre, a confeiteira vive, e você passa a não ter mais vida. E a maioria das confeiteiras acontece isso. Muitas das vezes até doente mesmo. Trabalha, porque precisamos trabalhar doente. E aconteceu no ano passado de uma confeiteira, ela vinha falecer. Porque ela estava sentindo muita dor no peito, muita dor no peito. Foi. E aí ela precisava entregar as encomendas. E aí, quando ela foi a óbito. Deus. Então, assim, aquilo ali, ela abriu um alerta na comunidade de confeiteiras muito grande pra gente se autocuidar também, pra gente também se auto-olhar. Mas eu sempre falei isso.
Eu sempre falei isso para confeiteiras que eu conheço, confeiteiras próximas a mim, porque às vezes, eu trabalho, eu não posso tirar folga, porque, né, o valor. Mas às vezes você vai deixar de conseguir repor as suas energias por causa de um simples bolo, um simples doce. E às vezes o dinheiro que doce. você ganhou, você vai comprar remédio. Exatamente. Que acho que o dinheiro que a gente mais chora pra E a nossa doar é a vida, farmácia. a nossa vida, a gente tem que ter uma qualidade de vida. A gente precisa ir na academia ou se exercitar, tirar 10, 15 minutos para poder, né? Se conectar com você Andar mesma, um pouco, né? fazer uma Estudar. Precisa caminhada, estudar. Eu vejo, Jana, que você que, né, tá nesse universo aí, né, de ajudar outras confeiteiras também. E eu vejo, assim, que, num geral também, às vezes, né, nem só confeiteira, mas a pessoa, ela não tem um olhar do negócio dela num todo, nem do tempo dela, nem do financeiro. Então, ela não consegue enxergar o dinheiro da empresa, o dinheiro dela, na verdade, embola tudo. Mistura. Se ela fica doente, não tem caixa. Se o negócio precisa de um negócio, não tem reserva, não tem nada. Então, a pessoa tá sempre trabalhando para pagar. Isso. E aí, eu não tenho tempo, eu não tenho vida, eu não consigo fazer uma viagem. Então, a gente vem, né, com a mentoria para mulheres também, trazendo muito isso, né? Você que tá com a gente. O financeiro, a mulher, ela tem que aprender a planejar, ela tem que aprender a organizar, ela tem que aprender a mexer com dinheiro. Com certeza. Sim, não é só vender. Não é só divulgar, enfim, é venda, né? Não, tem todo um por trás. E eu gosto de falar isso porque às vezes as pessoas vêm até para a mentoria, né? E a gente foca no faturamento. Só que não existe aumento de faturamento se é uma empresa minimamente estruturada. Como é que você aumenta o faturamento se você não sabe nem quanto que você ganha? Você não sabe quanto que tem, não sabe quanto que tem de custo, não sabe. Então, às vezes, não é nem que você não tá faturando. Você tá gastando muito mais, você tá gastando. Enfim, é uma loucura. E isso eu vi quando eu comecei com a mentoria com a Thalita, ela falou, mas quanto que você quer faturar? Eu entendia que eu não podia dobrar o meu faturamento, porque eu não ia dar conta, além de dar conta, ia embolar muito, porque tava bagunçado, eu precisava arrumar a casa para querer aprender e querer a aumentar ou a dobrar o meu faturamento, porque não existe você sair pegando, querendo abraçar o mundo com as pernas, e vou pegar, pode fazer um bolo para amanhã? Posso. Pode fazer um bolo para hoje, 1 hora? Posso. Pode fazer um bolo para quinta-feira. Aí você olha assim, sua agenda tá lotada. Não posso, vou dar uma encaixadinha. E não consegue, e né? aí aquelas pessoas também, elas acostumam, elas só te procuram na última hora. loucura. E você vive uma loucura. Sim. Sua vida vira uma loucura. E aí você não tem nenhuma previsibilidade. E aí hoje que eu tava falando com uma outra mentorada sobre isso, sobre não adiantar também a gente se cobrar um faturamento se você não tem braço pra isso. É doloroso isso. Porque às vezes a gente quer ser uma super-herói, né? E não dá pra fazer não dá. tudo. Então você foi uma pessoa que a gente conversou e você hoje tá com uma pessoa pra te direcionar. Só que a gente acha que investir em alguém pra ajudar a gente, e me coloco nesse lugar também, hoje a gente constrói time, né? Tem gente já de financeiro, tem time comercial. A gente não quer. Por quê? Porque a gente quer faturar para depois investir. Mas não, eu vou tirar naquele momento ali do meu lucro, porque não é do meu faturamento. Faturamento é o geral. Do meu lucro para poder investir na minha empresa para crescer. Porque agora você tem uma pessoa, então você tá mais preparada. Você pode pegar mais pedido. Aí vai aumentar. Outra coisa também que confeiteira tem muito problema é que mas não vai fazer igual eu. Realmente, ninguém vai fazer igual você. Ninguém vai fazer igual você, porque você é única. Então, eu tenho trabalhado isso muito em mim. Ninguém vai fazer igual eu, mas se eu ensinar, se ela for a minha aluna, ela vai chegar bem mais próxima. E vai botar o jeitinho dela. E vai botar o jeitinho dela e tá tudo bem, porque cada uma faz de uma forma. Eu e a Carol troca muito. Quando eu conheci a Carol, tem coisas que a Carol faz de um jeito, eu já tenho o meu jeito de fazer e todo mundo é assim. No final, sempre dá certo. Só que cada uma tem seu jeito. Eu acho que a confeitaria, ela precisa se unir. Se unir. As confeiteiras se unir. Ninguém vai pegar o cliente de ninguém. Não, A gente tá em Macaé, tem 240 Meu Deus, mil habitantes. Você acha que a Jana vai Se a gente conseguir? quisesse. Eu falo não isso vai direto, conseguir. não tenho como fazer a festa de todo mundo, Então a gente nem tem que eu que se quisesse. A gente tem que se unir, a gente tem que se conectar, a gente tem que conversar. A gente tem que sair da Tem que ter a nossa troca. zona de conforto. Uhum. O problema é que dentro da sua casa é a sua zona de conforto. E fica muito sozinha também. Vocês acham que é solitário? Muito Solitário. solitário. Eu mesmo,
antes da confeitaria, eu era cheia de amigas em volta. Só que eu tava falando isso ontem no encontro. Eu era cheia de amigas porque eu sempre fui muito popular na escola e isso, aquilo. Só que quando eu comecei a confeitaria, as minhas amigas no final de semana elas estavam na praia. E eu trabalhando lá, aquele sol de rachar, e eu lá trabalhando. E o dia que eu podia, elas estavam trabalhando. Então, isso acontece um afastamento até da nossa família. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. E as confeiteiras, elas têm também que entender que cada uma tem uma especialidade. Por exemplo, a Carol, ela é especialista no bolo pamonha, ela gosta de trabalhar um pouco mais com a pronta entrega. Eu já sou outro tipo de especialidade, eu já gosto dos personalizados, dos negócios pequenininhos, daquela coisa para empresa, daquele personalizado para festa. Tem a outra que faz macarrons, coisas que eu não faço, mas acho lindo e amo também comer. Uma complementa, suspiro. Né? E assim, se você for parceira, cada uma ajudando a outra, uma indicando a outra, a gente faz um pacotão e fecha uma festa. E é esse tipo de mentalidade. Eu tenho uma amiga que, assim, eu sou apaixonada pelos docinhos dela, porque é aqueles docinhos bem bonitos e bem grandes. Então, ela é uma pessoa que vem na minha cabeça quando eu preciso indicar que eu não posso. Então, assim, essa parceria na confeitaria, a gente sente muita falta dessa parceria, que em outras áreas tem, mas a gente não tem. Porque elas ficam pensando assim, ai, minha concorrente. Vou perder o cliente. Cara, não é concorrente, é todo mundo se ajudando. Às vezes você não sabe fazer um tipo de massa e, poxa, Carol, você sabe fazer, poxa, você me ajuda aqui? Não é dar a receita, mas às vezes é ajudar. Eu, por exemplo, tem confeiteira que me manda um tipo de receita e eu falo assim, ó, isso aqui tem açúcar demais, isso daqui tem leite demais, vamos diminuir, faz assim. E dá super certo. Isso daí aconteceu, né, com o seu bolo, um bolo da Carol, que, ó, tá com isso demais, então diminui um pouco que vai dar certo. Não é passar receita às vezes, que às vezes a minha receita é minha, eu não quero, mas é ajudar uma, eu ajudando acho que é a outra, cumplicidade, a gente precisa ter isso. E vocês são bem parceiras, né? Isso é bem legal de ver, porque vocês acabam se tornando uma referência e também esse olhar das pessoas mudam, né? Igual a gente trabalhando com mulheres. A gente sabe, eu gosto sempre de falar isso, que por mais que a gente fale, a gente quer se apoiar, a gente quer se unir, a mulher, ela ainda tem muita dificuldade nesse lugar. Tem. Quando ela vê uma pessoa crescendo, se desenvolvendo mais, tem. E assim, é natural que venha, né? Mas a gente tem que trabalhar isso. Por conta disso que vocês falaram. Uma pode contribuir com a outra. Então, a gente que trabalha muito direto com mulheres vai enxergando o quanto a gente ainda precisa evoluir nesse sentido. Porque cada uma tem uma identidade, cada uma tem o seu propósito, foi chamada para aquilo. Só que às vezes a gente passa tanto tempo duvidando, com medo, olhando o outro, comparando, que a gente não brilha o nosso brilho. Exatamente. E uma coisa que acontece muito com as confeiteiras. Acho que a Jana vai estar aqui. A família não apoia. É um trabalho que a pessoa pergunta assim, qual é o seu trabalho, Thalita? Aí a gente fala, você faz só confeiteira. doce? Tá, mas o que você faz? Mas o quê? Qual Tipo faculdade? O vendedor, né? O vendedor. Qual deu nada, vai curso vender. você tem? Igual eu. As pessoas se surpreendem. Ai, você é técnica? Sou técnica. Nossa, mas você abandonou uma carreira pra fazer bolo? Doce? Abandonei, porque é o que eu gosto, é o que bate no meu coração. Não era estar lá batendo martelo ou fazendo com um monte de homem, porque também é uma área muito masculina. Não era o que eu queria pra mim. Talvez era o que eu achava que eu queria, mas depois que eu conheci outra. E eu gosto de ajudar as pessoas, porque assim, eu penso que se um dia eu passei necessidade, e se um dia eu precisei de uma renda, outras mulheres também precisam. Às vezes você tá ali cuidando do seu filho, ninguém te dá um emprego porque você tem o seu filho, mas você pode vender um bolo de pote, você pode fazer um docinho. Mas eu não sei. Vamos aprender. Então, assim, é uma coisa que arde no meu coração de querer ajudar outras pessoas a ter a sua renda, seu próprio dinheirinho, porque assim, é muito ruim depender só do marido, só do marido, só do marido. E muitas não sabem como chegar, como fazer. E dentro da sua casa você consegue fazer seu dinheiro, E o você consegue fazer empreendedorismo, tudo. ele tá crescendo assim, absurdamente. Exato. É uma expansão gigante das mulheres se descobrindo, delas entendendo. E como que vocês se tornaram, né,
a referência que vocês estão cada vez mais aí se tornando, né? Como vocês furaram essa bolha de sair desse lugar, de ainda ficar ali, muito, né, naquela coisinha, né, limitada. Como foi? Que vocês... A palavra certa seria... Qual foi a decisão? Qual foi a escolha para furar essa bolha e passar para esse outro lugar onde vocês já têm uma visão mais ampla do campo, onde vocês já tomam decisões mais inteligentes, onde vocês já sabem o potencial de vocês e é onde o jogo muda? Foi uma decisão muito difícil, pelo menos por mim. Foi muito difícil eu sair da minha zona de conforto. Eu tive que entender que dentro da minha casa não ia crescer. Então, o network, ele me conectou com pessoas. Então, hoje, pra mim, foi sair da minha zona de conforto, ir pro network, colocar a cara na rua e mostrar pra que eu vim. E que dentro de casa, várias mulheres podem fazer a mesma coisa. E criar vínculos. Eu acho que a gente é vínculos. Pessoas em união. A união faz a força, né? E se todo mundo tiver com o mesmo propósito, estamos aqui todos para poder ajudar. Muito bom. Eu sempre ardeu alguma coisa no meu coração que eu queria ser mais, eu queria ser maior, mas não sabia como. E a confeitaria é legal, ela é muito bonita, você tem muito talento, mas só. E eu sempre gostei de estudar, eu sempre busquei conhecimento. Desde a época da escola, eu sempre gostei de estudar. Então, eu comecei a ver algumas mulheres como referência na confeitaria e palestrando e dando aula e aquela coisa bonita, maquiada. E eu assim, poxa, eu quero ser também. Por que não? Mereço. Eu mereço. Poxa, eu faço um bolo bom. Meu bolo é muito bom, meu produto é muito bom. Eu tenho um diferencial e eu gosto de ensinar. E aí, uma amiga minha, a gente fazia caravana e tal. Te inscrevi pra você dar aula na Expo que eu... Oi? Me inscreveu? Te inscrevi porque a gente precisava de algumas pessoas da caravana e eu acho que você é muito boa, você tem muito conhecimento e levantou lá minha autoestima e eu, meu Deus. E aí a gente não iria de caravana. Falaram pra gente que a gente teria que ir 2 dias antes, ou seja, ninguém conhecido e a gente ia estar lá, dando aula. Falei, meu Deus do céu. Adoro. Meu Deus, Sayonara, por que você fez isso comigo? Aí ela, não, você é top, que não sei o que não sei o que lá. E vamos lá, mais 3 amigas foi também, a gente foi numa doblô, né, pro Rio. Assim... Foi uma experiência maravilhosa também, mas muito nervosismo. Apresentei a aula, minha aula foi até de pão de mel. Cheguei com várias coisas para poder resolver, mas no final, assim, dá tudo certo. Só que aí, quando eu comecei, assim, a ver e as pessoas... Poxa, brilhou. Professora, me ajuda aqui. Poxa, mas eu... Aí os directs chegando, poxa, fiz sua receita, nossa, é maravilhosa, deu certo. Pô, me ajuda aqui, não deu certo. Pô, vamos ver. E aí eu vi. É isso. Eu quero ensinar essas pessoas de como fazer, que dá para poder empreender. E aí algumas mandavam mensagens do Rio, da minha aula, e no outro ano eu mesmo falei que queria ir, e eu falei, não, eu não quero ficar só na sala, eu quero dar workshop para todo mundo ver. E né, Carol? Aí eu dei em Araruama, que é um pouco mais perto, e no outro ano eu fui de novo para Expo Cake. Porque nós damos aula, cada um em um instante, ninguém conseguiu ver aula de uma ninguém. Correria Muito danada, grande. mas assim, 7 horas da noite eu tava com os pés que eu não me aguentava. Acho que eu dei 5 aulas naquele dia. Preparei as aulas, levei bolo, levei as coisas e assim, foi incrível, foi maravilhoso. Esse carinho das alunas, de ver esse agradecimento, essa gratidão. Poxa, você me ensinou uma coisa que eu não sabia, eu nunca tinha visto em nenhum lugar. Isso é muito top. Você descobriu um novo... Isso é muito top. E aí, eu tento ajudar sempre alguém perto de mim também. Porque, né? E essa pessoas perdidas na confeitaria tem muito. Mas eu não posso cobrar muito caro porque, poxa, é só uma maçã do amor. Mas por que uma maçã do amor tem que ser tão cara? Porque tem muita coisa
Muita coisa por trás. trás da chegar no maçã, final, para chegar né, da no maçã do do amor. É. Então, assim, as pessoas elas precisam entender que sim, elas têm que cobrar, certo? Que você dedicou aquele momento, por mais que você às vezes não tenha um curso, que também o curso ele é muito importante, mas dedicou aquele momento, testes, vários testes até chegar aquele produto final, investimento. aquele investimento, e o tempo também é investimento. As pessoas elas precisam entender isso, e eu tento trazer isso a todo momento, que a gente precisa sim de descanso, que se a gente tiver organização, a gente também pode descansar, que se a gente tiver uma precificação correta, que a gente consegue pegar muito menos e ganhar muito mais. Então, e a qualidade, sempre manter a qualidade. Tanto é que eu tenho um diferencial. Sim, eu tenho um diferencial, né? A minha massa ela é amanteigada, o meu chantilly, ele não é um chantilly normal, ele é um chantininho. Então, assim, adaptações que você precisa fazer na sua confeitaria. Podia ser mais barato, porque, pô, massa amanteigada leva manteiga. Poderia. Mas o meu cliente, ele não ia ter a experiência que ele tem com o meu bolo. Entendeu? Então, a chave começa por aí. As pessoas, elas precisam acordar, as confeiteiras, elas precisam acordar e falar, não, peraí, isso aqui é minha empresa. Eu sou a CEO da minha empresa. Eu sou a Jana Rocha, a proprietária da Doces Sonhos. Eu sou a Caroline Arantes, a proprietária da confeitaria Caroline Arantes. Não é só uma pessoa, não é só um CPF. Sim. É um CNPJ também. E tem que fortalecer, né? Só existe CNPJ forte com CPF forte. Exatamente. Então, primeiro a gente fortalece a mente, busca conhecimento, transforma a nossa mentalidade e aí a gente consegue transformar a nossa empresa. E é um processo, né? É um processo. Então, eu fico muito feliz, né, de poder ouvir de vocês, de ver Carol, né, como disse lá, quanto de milho que era antes, e me mandou aquela foto de 3 caixas lotadas de milho. Foram 10 milhos no começo. Agora a gente tem 150, 200 milho por semana. 10 milhos. Agora são 150 por semana. E ela me mandou esse feedback. E aí eu vejo, né, o desejo, a atitude e o servir. Nós que somos servidoras, gente, a gente atrai, né, muita coisa boa de volta. Atrai. Quando você se coloca para servir, para contribuir, para ajudar, para colaborar, para ensinar. E ver a Jana também trilhando essa jornada, né? E poder fazer parte dessa jornada, de ver você falando com tanta autoridade, né? Dessa missão, daquilo que você quer trazer, essa segurança, essa clareza, né? Porque a gente só tem clareza quando a gente busca entender o nosso verdadeiro processo, mas é aquele lugar que a gente não mexe. E aí a gente traz essa autoridade lá, né? E o começo é difícil, sempre foi, porque a E Carol, sempre ela já vai me ser. conhece um pouco mais que um tempo que você, e eu sempre gostei de fazer vídeo, né, Carol? Eu sempre gostei de fazer vídeo, e todo mundo A fala, Jana gosta. você é muito boa, e que não sei o que, você tem que falar. Só que às vezes, alguns direct chateiam a gente, Sim. alguns são pra exaltar, maravilhosa, não Aí sei é o quê. bom. Mas alguns são, lá, a blogueira. Tá se Ai, achando. tá se achando. É porque quando a gente E aquilo começa, entra pra gente, Sim. entra. as pessoas acham que a gente é soberba, que a gente tá querendo passar por cima das outras pessoas. Sim, a gente passa por esse processo, mas a gente É igual tem que estar junto no com pessoas que começo, há nos 3 impulsionam a anos. sair. Há 3 anos atrás, me chateava um pouco de tipo assim, ai, Nali, tá te copiando. Hoje eu fico felizona, pô, Hoje tá eu me fico super copiando, feliz. Sim, porque a partir do maneiro. momento que a pessoa tá copiando, significa que o que a gente tá fazendo é bom e a gente virou referência. Referência. E por mais que as pessoas copiem, cada um tem o seu jeito. Então, gente, essa era já passou. Tudo se copia, melhora um pouco, evolui, põe do seu jeitinho. Não tem problema. Se alguém tá te copiando, maravilha. A gente quer dizer bate que você palma, tá no podem caminho copiar. certo. Tá ajudando. Exatamente. Ai, gente, papo maravilhoso. A gente ainda nem experimentou, vamos experimentar. A gente tá chegando no final. E eu queria falar um pouco mais sobre essa mesa, né? Eu comi o meu bolo pamonha todo. Eu vi. Inclusive. Então, assim, aqui a gente tem bolo pamonha, canjica, cuscuz, né? Maçã do amor, morango do amor. Então, a gente quis trazer nessa mesa hoje todo o amor que essas mulheres colocam naquilo que elas fazem. Não é só o sabor, mas é todo o processo que é feito. E que a gente precisa valorizar muito o trabalho de confeiteiras, de cozinheiras, enfim, de qualquer pessoa. Mas esse trabalho aqui é um trabalho que
a gente coleciona momentos. Uma mesa linda como essa, ela fica no nosso coração e na nossa mente. É uma memória afetiva. Então, confeiteiras, a gente está falando hoje para vocês. Valorizem-se, busquem conhecimento, evoluam. Clientes, valorizem essas mulheres que, como elas falaram aqui, muitas vezes ficam 14, 16 horas numa cozinha para entregar algo que vai realmente fazer a diferença na sua festa, na sua mesa. Então, vocês têm toda a minha admiração, o meu respeito. Não conhecia esse universo de confeiteira, mas agora eu tô cheia delas. Então, estou conhecendo mais profundo. E, assim, é só o começo de tudo que vocês estão construindo. Né? Continuem trazendo produtos, inovação, atendimento diferenciado, um atendimento personalizado, porque hoje as pessoas estão carentes disso. Um atendimento dessa humano. Conexão verdadeira. Tá tudo muito automatizado, tá tudo muito... A gente aqui não fala sobre dinheiro, a gente fala sobre valor. É o valor daquilo que eu entrego, não é troca. Isso é muito, muito pequeno. Né? Então aqui a gente fala sobre valor que a gente transborda. O que eu estou trazendo? Essa experiência, né? Uau! Poder comer e sentir aquela explosão, daquele negócio que você fica querendo mais. É isso. E eu vejo isso no trabalho de vocês. Então, parabéns. Fico muito feliz. Mas eu quero ainda pedir uma mensagem de cada uma. Peraí. E eu quero falar agora de mais 2 patrocinadores muito especiais. A Lago Macaense Offshore é uma empresa familiar. Juan e Priscila estão lá esperando você para te ajudar aí com a sua obra, facilitar a sua vida, seja a sua obra na sua casa, na área offshore. Lá você vai encontrar tudo o que você precisa. E o que você ainda nem sabe que precisa, você vai encontrar lá também. Quero falar também da doutora Giane Rambaldi, essa farmacêutica especializada em emagrecimento, que nós, mulheres de sucesso, precisamos olhar para a nossa saúde. Então, emagrecer não é só um olhar de estética, mas é um olhar de saúde, é um cuidado. Doutora Giane, ela tem uma equipe pronta, preparada para te receber lá e te atender da melhor forma. E ela tem um método que é o Mindset Fit, que é a mudança de mentalidade para você chegar no corpo e na saúde que você merece. Então, esses são os nossos parceiros. Em breve teremos novidades como a Palmer Fruit, que vai ser uma parceira do sucesso delas, e tem mais uma empresa muito incrível entrando aí. Tá? E aí, mulheres de sucesso maravilhosas, eu quero que vocês deixem uma mensagem para todo mundo que for assistir esse podcast, né? Uma mensagem que não tem tempo, ela vai perdurar. Que qualquer momento, daqui a 10 anos, sei lá, as pessoas ouvirem, isso vai ser atemporal. Então, eu quero que a Carol deixe a mensagem e quero que a Jana deixe a mensagem. Nunca desista dos seus sonhos. Siga o seu propósito e faça o seu processo na parte mas faça tudo com muito amor e carinho, que você vai conseguir chegar lá. E sempre colocando Deus em primeiro lugar, que é o que faz tudo acontecer. Sem Deus a gente não consegue acontecer isso aqui tudo. É isso. Jana? Nunca desista dos seus sonhos. Hoje os seus sonhos podem ser grandes, mas um dia você vai chegar lá. Os processos, eles precisam, uma escadinha, ele precisa ser subido degrau por degrau. Não é porque você começou hoje que está difícil que vai ser impossível. Um dia você vai chegar lá, um dia você vai se olhar e falar, nossa, olha onde que eu cheguei. E realmente Deus, ele tem que ser o centro, ele tem que ser o centro da sua vida, você tem que ter sua fé, porque a fé, ela tem aquele ditado, ela move montanhas. E a gente sem fé, a gente não é nada, a gente não consegue, parece que as coisas ficam mais difíceis. Quando a gente se reconecta com a nossa fé, parece que tudo flui na nossa vida. E não desiste dos seus sonhos, seja ele o maior possível que você acha impossível. Hoje você acha impossível, mas quem sabe daqui a 10 anos você não estará no lugar que você hoje está sonhando. Nunca desista deles. É isso. Então, aquilo que parecia impossível, que não ter saída, Deus pode fazer. Mas, na verdade, só depende da gente não desistir, persistir e entender esse processo, né? E antes da gente realizar este sonho, a gente precisa já se sentir em posse dele e capaz, porque Deus não coloca um sonho no nosso coração que a gente não pode realizar. Mas muitas vezes as nossas crenças, a nossa mente, ela vai nos impedir. Então, por isso a gente precisa buscar ajuda, por
Por isso nós temos aqui Jana, que já é uma mentorada do Mulheres de Sucesso. Então você, mulher, que também busca aí no seu processo, né, alguém para te acompanhar, para te direcionar, quer aprender a vender, quer organizar, planejar, vem com a gente que o Boys tem aqui uma mentoria pronta, preparada para te acompanhar de forma bem individualizada. Jana, quero te parabenizar pelo seu processo, por essa construção toda que a gente está fazendo juntas. É uma honra fazer parte desse processo, tá? Carol, muito obrigada também por poder fazer parte desse seu processo, né? De você se permitir também ser lapidada, aprender, né? Uma coisa que você fala para mim, e eu sempre uso isso, falo, gente, aprender sem precisar nem da pessoa estar te ensinando. Você modelar, você olhar, você ter esse desejo. Observar, modelar e colocar em prática. Então você é uma mulher que realmente busca, independente se você pode ou não fazer hoje, você está buscando a sua forma de crescer. E parabéns. Obrigada. Fala, Jana. A gente tem que sempre que estar aprendendo, né? Nunca a gente sabe tudo, nunca. Exatamente. Eu sei tudo, eu cheguei a um nível que eu sei tudo. Nunca, eu acho que nunca vai acontecer. Então a gente sempre tem alguma área. Talvez você saiba tudo na sua área, mas você vai para outra área. Quando a gente se conecta com outras pessoas, a outra pessoa ela tem sempre alguma coisa para nos ensinar. E isso é muito bom, porque se a gente tem alguma coisa a aprender, eu acho que a expansão, né? Se a gente tem alguma coisa a aprender, é porque a gente tem ainda onde crescer, tem espaço para crescer. E a vida, ela, se você não tiver em constante aprendizado, a vida não tem sentido. Porque se você já sabe tudo, você tá vivendo para quê? Né? Então, às vezes as pessoas falam assim, mas eu tô ouvindo de novo. Ouça de novo. Talvez você esteja ouvindo, mas nunca colocou em prática. Então, você precisa ouvir de novo. Então, a gente está em constante crescimento. Eu quero convidar vocês para a gente finalizar o episódio de hoje experimentando essa explosão de sabor, que é o morango do amor. E quero também já agradecer vocês pela presença, agradecer pelo sim, por trazerem essas delícias para a gente compartilhar, para a gente deixar aqui esse pessoal que está em casa aguando, tá? E quero dizer para você curtir, comentar e compartilhar. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve no canal para não perder nenhum episódio. Sucesso Delas Cash. Toda quarta-feira às 18 horas tem um episódio especial para você. E esse episódio foi um episódio bem doce, para trazer muita alegria, leveza e realidade também para sua noite. Deixa eu ver aqui que eu tô tentando tirar, gente. Vamos lá. Desfazendo de mim. Pode arrancar o palito, que fica melhor pra você. Vamos lá? O morango mais doce, mais saboroso. Aqui. Gente, eu vou me despedindo com um brinde com essas mulheres de sucesso, com esse morango. Um beijo, uma ótima noite.